Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo, segundo domingo do tempo da quaresma, está em Mateus. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. É o evangelho da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Quando Jesus sobe com seus discípulos no alto da montanha e lá se transfigura. Vamos ouvir? É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, ao alto da montanha. Lá, transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e suas vestimentas tornaram-se luminosas e brancas que estavam. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando-lhe ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Quando, ouvindo isso, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém, Jesus aproximou-se deles, tocou e disse-lhes: Levantai-vos, não temais. Eles então, levantando os olhos, viram ninguém mais a não ser Jesus. Quando desciam do monte, Jesus fez-lhes a seguinte proibição: Não digais a ninguém o que ouvistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nesse evangelho de hoje, Jesus recolhe 3 dos seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, e sobe com eles ao alto da montanha. Enquanto eles cochilavam, Jesus começa uma oração de intimidade profunda com o Pai. No meio dessa oração, Jesus entra em êxtase espiritual, aquele êxtase que tantos santos viveram. E arrebatado em êxtase, Jesus começa a resplandecer, revelando realmente quem ele era, porque Jesus é luz, Deus é luz e nele não há treva alguma. Como diz o próprio João, que testemunhou esse milagre do alto da montanha. E Jesus resplandecendo no alto da montanha, no Monte Tabor, aparece diante dele Moisés e Elias. E Moisés e Elias conversam com Jesus a respeito da sua paixão, a respeito daquilo que ele haveria de sofrer alguns dias depois, em outro monte, no Monte Calvário. Nesse monte, o Monte Tabor, na montanha do Tabor, Jesus se transfigura, resplandece como luz, e os seus discípulos, vendo a glória do Senhor, ficam assustados. Senhor, é bom estarmos aqui, se quer faremos para ti 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas Jesus não podia ficar ali ainda no Monte Tabor. Era preciso que ele passasse pelo Monte Gólgota. E aquela transfiguração, aquela manifestação da sua glória, tinha um único objetivo para aqueles apóstolos, para os seus escolhidos, para os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. Era mostrar quem ele era, Deus verdadeiro, Deus eterno e todo-poderoso. O cumprimento da promessa, o Messias esperado, sobre quem falavam a lei e os profetas. A lei e os profetas, representados ali por Moisés e por Elias, culminavam na manifestação de Deus, na teofania divina, que era o próprio Jesus, que se transfigurava no Monte Tabor. Assim, Jesus mostrava quem ele é para os apóstolos, para que quando chegasse a sua paixão, quando chegasse o outro monte, o Monte Calvário, eles pudessem aguentar firmes, sabendo quem era Jesus. Quem era aquele que morria na cruz? Era aquele que haveria de ressuscitar ao 3º dia.
Queridos, esse evangelho de hoje nos mostra que quando a cruz nos visitar, porque ela vai nos visitar, no Monte do Tabor, transfigurado de glória, Jesus falava com seus apóstolos sobre a sua paixão, sobre a paixão que viria. Assim também a paixão, a cruz vai nos visitar. Esse mundo é um vale de lágrimas, como nós rezamos no Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Esse mundo sofremos, passamos pela cruz, passamos pelo sofrimento. Não existe homem algum que não vá sofrer. Mas quando você estiver passando pela cruz, lembre-se quem é o seu Senhor, quem é o teu Deus. O teu Deus é o Deus eterno e todo-poderoso. Aquele que se revelou aos apóstolos Pedro, Tiago e João no Monte Tabor. É o mesmo que passou pela cruz, mas não ficou na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Quando a cruz te visitar, e a cruz há de nos visitar a todos nós, lembre-se, o nosso Deus é o Deus da vitória, é o Deus da ressurreição. E quando tudo parecer perdido, quando já for o terceiro dia, Ele há de ressuscitar, cheio de glória, honra e poder. Nesse evangelho de hoje, Jesus te convida, confia em mim, não tenha medo, confia em mim. Ouvindo isso, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém, Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse: levantai-vos, não temais. Quando a cruz te visitar, lembre-se da palavra de Jesus. Levantai-vos, não temais. Coragem, suporta o Gólgota. Lembrando do Tabor, suporta o Gólgota. Sabendo que depois do Gólgota virá o domingo de Páscoa, virá a ressurreição. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.